António Roquete foi a primeira grande vedeta do desporto português. O guarda-redes do Casa Pia e da Seleção Nacional, alto e poderoso, parecia um galã do cinema. Nos Jogos Olímpicos de Amsterdão, em 1928, Portugal chegou aos quartos de final e Roquete foi o herói da equipa nacional de futebol. Tenho visto milhares de jogos, mas nunca vi um guarda-redes superior a Roquete. As defesas de Roquete foram usadas num cartaz de promoção dos Jogos. Mas em 1931, o guarda-redes desaparece das páginas dos jornais esportivos. 3 anos depois, o jornal Notícias Ilustrado descobre Roquete no Minho, com uma nova farda, a de agente da polícia política. Estava resolvido o mistério. Roquete passou de ídolo das cadernetas a agente temido da PVDE. Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio. No dia 28 de maio de 1936, em Braga, Salazar comemora o 10º aniversário da ditadura militar. A PVDE, temível polícia política de Salazar, destroçara aos poucos a oposição ao regime. Chefiada pelo capitão Agostinho Lourenço, a polícia encerrou a maçonaria, desmantelou à direita os nacionais sindicalistas de Rolão Preto e à esquerda o forte movimento anarquista. O PCP ficou isolado na luta contra Salazar, mas no final de 35 sofreu também um duro golpe com a prisão do secretariado, liderado pelo carismático Bento Gonçalves. Não desejava ir daqui sem saber quem tem coragem para nos acompanhar. Em 1936, quando discursa em Braga, Salazar exaltou o regime com os líderes da oposição deportados ou presos. Por isso, numa cerimónia discreta, o ministro do Interior reconhece o papel de Agostinho Lourenço. A PVDE consolidou o Estado Novo. Mas precisamente neste período crítico para a oposição, um acontecimento vem relançar a esperança. Em fevereiro de 1936, a Frente Nacional de Esquerda vence as eleições em Espanha. Salazar volta a ter do outro lado da fronteira um governo hostil. E o pior vem a seguir. Em julho, começa a Guerra Civil. Salazar e a oposição sabem que o futuro depende do desenlace do conflito em Espanha. Os comunistas precisam de um líder. O jovem Pavel, que se encontra na Rússia, era já um nome mítico para os jovens comunistas. Procuram, por isso, apressar o seu regresso a Portugal. Cuando salió, y cuando él salió de prisión, como él sabía que iba a continuar con su lucha política, ahí él decidió cambiar su nombre. Decidió olvidar el nombre de Francisco Paula de Oliveira y cambiarlo por otro para poder vivir en la clandestinidad. Y fue cuando buscó el nombre de Pavel, en honor a Máximo Gorki, al libro de Máximo Gorki, de la madre. O trabalho de Pavel fazia-se na altura entre Paris e Moscovo. Trabalhava na formação de uma frente popular que unisse toda a oposição portuguesa. A Frente Popular tem apoios financeiros de Moscovo e também do novo governo espanhol. A PVDE tem conhecimento desta nova ameaça externa em abril de 1936. Preocupada, a polícia multiplica o pessoal nas delegações da fronteira. No filme A Revolução de Maio, os revolucionários portugueses atravessam facilmente a ponte sobre o Rio Minho para ir buscar armas à Galiza. Por isso, a fronteira de Valença do Minho torna-se uma das mais importantes para a PVDE. Do outro lado da ponte internacional, na Galiza, vivia uma comunidade de exilados liderada pelo ex-presidente da República, Bernardino Machado. O Sr. Presidente, é tratado por Sr. Presidente, nós chamávamos o Sr. Presidente, o Dr. Bernardino Machado,
esteve aqui na Guardia, também fugido. Pronto. E ele, de vez em quando, telefonava ao meu pai e dizia: opá, eu queria pisar terras de Portugal. O pisar Portugal era o seguinte: as pessoas vinham, os que vinham a acompanhá-lo, chegavam ao meio da ponta àquele traço e ele punha um pé da parte de Portugal e dizia: agora respiro Portugal, agora estou no meu Portugal. E depois retirava e depois ia embora. Outra vez, volta e meia vinha para fazer isso e pronto. A família de Domingos Santos era de Valença. Ajudavam clandestinos a passar na fronteira do Rio Minho. O pai participou nas revoltas reviralhistas e foi várias vezes preso. Na primeira prisão, em 1927, fugiu e instalou-se em Tui, do lado espanhol. Tinha a mulher e os restantes filhos em Valença, do outro lado da ponte. Domingos, o filho mais velho, estava no exército. Valença e Tui eram, portanto, dois importantes centros de espionagem, ou de bufaria, como se dizia na altura. Era um revolucionário, não era contra a ditadura, pronto, como eram milhares deles. Havia muita gente contra a ditadura aqui em Valença. Olha, a minha terra, em Valença, deve ser a terra que mais prisões se fizeram por causa da ditadura. E os bufos é que diziam: olha, aquele também é, este também é, tudo mais. A pedia agarravam, metiam-os na coisa, pronto. E a caminhonete tinha que ir cheia para o Porto. Na Galiza, realizaram-se muitas reuniões conspirativas para derrubar a ditadura. Havia sempre revolucionários para atravessar o rio clandestinamente. E há um episódio que, quando estava lá o Preço Salgueiro, há uma chamada e tinha que vir um barco do lado de Portugal para cá, para a Espanha, para meter o comandante para ele ir para Lisboa. Simplesmente é que o barco falhou. E eu disse ao comandante: eu vou-lhe fazer uma pergunta, o senhor não leva mal. O comandante sabe nadar. Dizia: de que maneira? Venha a roupa. Eu tirei a minha roupa que tinha, peguei na dele, atravessámos o rio, entreguei ao meu irmão. O meu irmão levou-o para casa, que morava ali, ele preparou-se, e então de Braga vieram buscá-lo do automóvel e levaram. Tinham lá uma preparação para fazer uma revolução, não é? Mas a partir de 1933, as coisas complicam-se. A PVDE coloca no posto de Valença um agente que se torna uma ameaça temível para os exilados na Galiza. Trata-se do famoso guarda-redes da Seleção Nacional, António Roquete, um rosto conhecido em todo o país. Mas o Roquete a mim não me gramava muito. Porquê? Porque eu fugia-lhe sempre. António Roquete foi criado na Casa Pia. A partir de 1926, o Clube de Lisboa apresenta na baliza um guarda-redes atlético, possante e bastante ágil. Ele contava-me que treinava, todos os dias treinava, e eram os próprios alunos da Casa Pia que o ajudavam a treinar, porque pediam para enviar bolas de ténis. Ele saltava de um lado para o outro com as bolas das ténis e contou-me um episódio curioso. Na primeira vez que foi jogar com Espanha, ainda jogava o Celso Zamora, que era o guarda-redes mito em Espanha, e o Zamora veio-lhe a dar os parabéns, que ele realmente era um grande guarda-redes, e ele perguntou como é que ele treinava, com curiosidade, porque o segredo dizia que era o treino, e ele dizia, o Zamora dizia que treinava com bolas de ténis, quer dizer, eles tinham a mesma técnica a treinar, sem saberem um do outro, não ensinaram ao outro. A qualidade como guarda-redes e o aspecto cinematográfico fazem de Roquete uma estrela da imprensa. O seu mestre é outro casapiano famoso e ex-capitão da Seleção Nacional de Futebol, Cândido de Oliveira. Era o maior amigo dele. O Cândido de Oliveira foi o Cândido de Oliveira que lhe ensinou tudo, que o preparou para o desporto, que inclusive os conselhos que ele lhe dava era quase como um irmão mais velho. Os gansos começavam logo a saber que aquele senhor era o Cândido de Oliveira, aquele era o Roquete, aquele era o José Maria Garalha, aquele era o Lopes, enfim, sabiam tudo. Cândido de Oliveira
é um dos selecionadores e convoca Roquette para a equipa que vai disputar os Jogos Olímpicos de Amsterdão. As exibições de Roquette na Holanda trazem-lhe fama internacional. A própria organização dos Jogos Olímpicos de Amsterdã faz um postal de 1928, um postal com o Roquette na primeira, como figura. Portugal chega aos quartos de final e perde com o Egito. Até 1966 foi a melhor participação da seleção numa competição internacional de futebol. O porte atlético de Roquette terá motivado o convite para pertencer à Polícia Internacional Portuguesa, que começou a recrutar agentes depois de reestruturada em 1931. Nessa altura, fez-me um convite para eu ir para a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, para eu ser empregado lá. E eu rejeitei completamente, porque já nessa altura a minha inclinação para o socialismo era enorme. Como agente da polícia, Roquette não desdenha em usar o poderio físico sobre os detidos, como testemunha Edmundo Pedro. Há coisas que nunca esquecem. Estavam a falar, porque essas para mim até, um deles, não me recordo se foi o Roquette, se foi o Seixas, deu um pontapé e devolveu-me ao Serra, não é? O Roquette era um mito, era um herói nacional. Mas era uma figura muito conhecida, né? Portanto eu quando o vi conheci logo. Né? Até porque era um tipo fora de série, uma altura fora de série. Devia ter muito perto de 2 metros, 1,90 m, pelo menos tinha, não é? Roquette é promovido a inspetor e colocado no posto de Valença do Minho. A PVDE construiu 12 postos de caminho até Castro Laboreiro, porque a fronteira da Galiza era a mais problemática para a ditadura. Em 1934, o jornal Notícias Ilustrado descobre guarda-redes no Minho. Roquette ostenta com orgulho a farda negra da PVDE, mas não deixa de jogar futebol. O internacional português alinha agora no Clube da Terra, o Valenciano. Por ele ser o guarda-redes do Valenciano, estavam a favor dele, mas do resto ninguém gramava. Em Portugal era um ídolo, mas as brutalidades de Roquette são notícia nos jornais da Galiza. Em Valença, tem havido muitos chefes da polícia mais ou menos hipócritas, mas nenhum tão grosseiro e impertinente como o antigo jogador de futebol. Educado na escola de dar patadas, é a única coisa que sabe fazer. Por causa destas notícias, são instaurados vários processos a Roquette por uso de violência contra os detidos. Um dos alvos mais procurados de Roquette é Domingos Santos, o passador de clandestinos nas águas do Minho. O inspetor foi campeão de natação e treina no Rio as perseguições, mas Domingos conhece aquelas águas melhor que ninguém. Tinha uma saca de plástico ou de borracha e a propaganda vinha ali tudo. E aquilo já tudo combinado, eu vinha a nadar, trazia e depois as pessoas que estavam lá de cá recebiam essa propaganda. Mas havia denúncias. E o Roquette punha-se a pau. E sabia quando é que eu ia levar a propaganda. Mas eu também, do lado de cá, também tinha pessoas que se punham um pau para ver quando eles iam para me deitar a mão. Quando começa a Guerra Civil de Espanha, a Galiza cai nas mãos de Franco e muitos dos exilados portugueses são perseguidos como Emílio Guerreiro. Depois da tomada do território da Galiza pelas tropas de Franco, eu tive que esconder. Em casa de amigos. E foi uma época de angústia da minha vida. Porque eu tinha comunicação, naturalmente, com os amigos meus que me vinham contar todos os fuzilamentos que o tribunal instituído por Franco mandava fazer. Os portugueses que são presos, Franco entrega-os na fronteira para serem trocados por foragidos espanhóis. Quando nos puseram na fronteira, no lado de cá, eu fui um deles. Quando cheguei à fronteira em Valença, à PIDE, quem estava lá era o Roquette, que era o diretor ali. E a primeira coisa que ele fez foi à gaveta, tirou uma pistola e pô-la em cima da mesa.
E eu disse-lhe, ó senhor Roquete, o senhor se pôs a pistola em cima da mesa para me assustar, o melhor é metê-lo outra vez lá no sítio, porque a mim não me assusta. E diz-me ele assim, é? Pois então vais para um sítio onde vais dizer isso e mais alguma coisa. Com a prisão de muitos passadores, torna-se mais difícil para os clandestinos atravessarem a fronteira de Espanha, até porque as passagens terrestres são agora mais fortemente vigiadas pela GNR e pela PVDE. Pavel, o novo líder do PCP, aguarda por isso em Paris que o partido arranje uma alternativa para o fazer entrar em Portugal. Él tenía su familia en Rusia, su mujer estaba esperando un hijo, pero para él lo más importante era su lucha política, la lucha por la libertad de Portugal. Em outubro de 1936, em plena Guerra Civil, Álvaro Cunhal consegue finalmente sair de Madrid e junta-se a Pavel em Paris. Juntos, tentam encontrar maneira de regressar a Portugal. Enquanto refletem sobre os problemas do partido, visitam museus e descobrem que têm a mesma paixão pela arte. Só em janeiro de 1937, Pavel e Cunhal conseguem descobrir uma maneira de entrar em Portugal. A forma é semelhante à filmada por Lopes Ribeiro no filme A Revolução de Maio. Pavel e Cunhal entram em Portugal de barco, imitando Carlos Valente, o protagonista do filme. Apanham um cruzeiro para o Egito, faz escala em Lisboa e descem misturados no meio dos turistas. Mas ao contrário do que o filme mostra, passam pelos agentes da PVDE sem desconfiança. Pavel é instalado pelo PCP no número 180 da Rua da Beneficência, num apartamento onde estava uma tipografia clandestina. A prioridade de Pavel é reativar o jornal Avante, instrumento fundamental da ação comunista junto dos operários. Escreve sem parar textos para o Avante, que passa de mensal a semanal nesse período. Na noite de 20 de janeiro de 1937, explodem bombas em vários locais de Lisboa. Pergunta-se quem conseguiu fazer um atentado destas dimensões num país cada vez mais militarizado. O início da Guerra Civil em Espanha foi aproveitado para a fascização do regime em Portugal. Logo a seguir à revolta dos marinheiros, em várias cidades do país, existem manifestações anticomunistas e Salazar decreta a criação da Legião Portuguesa. No mesmo período, surge a Mocidade Portuguesa. A Mocidade Portuguesa é uma obra estruturalmente nacional. E assim, embora pronta a recolher os exemplos da boa experiência, conservará nos seus fundamentos a essência de ideias muito portuguesas. Os seus processos, estudados para o nosso modo de ser, procuram o aperfeiçoamento das nossas virtudes e a correção dos nossos defeitos. Apesar de se declarar neutro, Salazar sabe que a sobrevivência do Estado Novo depende da vitória de Franco na guerra em Espanha. A PVDE torna-se essencial. A polícia prende e entrega aos homens de Franco os opositores espanhóis refugiados em Portugal. Facilita a circulação de armas e de tropas franquistas pelo interior do país. Descobrimos no espólio de Agostinho Lourenço várias condecorações atribuídas pelo governo espanhol que demonstram a confiança de Franco no diretor da PVDE. Aliás, das raras vezes em que Lourenço aparece em público, é nos encontros entre Salazar e Franco. Nos inícios de 1937, as atenções da polícia política portuguesa estavam, portanto, centradas na Guerra Civil de Espanha. É nessa altura que um pequeno grupo de resistentes planeia o pior golpe que Salazar sofreu durante os anos da ditadura. E quando regressei para Portugal, um
mês e meio antes de rebentar a Guerra de Espanha, senti que aqui era necessário desenvolver uma ação muito grande, visto que sentíamos que o regime salazarista poderia ser um punhal cravado nas costas da Revolução Espanhola. A oposição anarquista praticamente já não contava para a polícia política, centrada na luta contra o comunismo internacional. Mas nem todos os líderes anarcossindicalistas estavam deportados. O jovem Emílio Santana regressa do degredo em Angra do Heroísmo. Esteve preso 3 anos, não participou no 18 de janeiro e, por isso, não foi para o Tarrafal. Nós e vários outros camaradas que se juntaram a nós preparámos uma série de ações de combate, procurando destruir o poder salazarista e o auxílio que estava dando a Espanha. Os anarquistas achavam que o regime só cairia à força. Santana rejeita os comunistas, mas aproxima-se de elementos radicais da Frente Popular, cujo representante em Portugal é Silvino Ferreira, republicano, ex-comunista e ex-anarquista, que acompanhou Bento Gonçalves na viagem a Moscovo. Com o dinheiro enviado de Paris, Silvino Ferreira e Emílio Santana planeiam os atentados. Foi no dia 20 de janeiro de 1937, fizemos entre as 11 horas e as 11h05 da noite explodir diversas bombas em Lisboa que destruíram a Casa de Espanha, que era o quartel-general dos franquistas, o Ministério da Educação Nacional, onde se reuniam várias forças do regime, o Rádio Clube português, que nessa altura estava fazendo a campanha a favor do Franco, foi destruído, além de a fábrica da pólvora de Chelas e Barcarena, e um ameaço aos depósitos da Vacuum Oil Company, que era então como se chamava a Móvel de hoje. A PVDE pôs-se no terreno e faz centenas de prisões. Mas como nenhum dos bombistas foi preso e os jornais falam de intervenção estrangeira, Emílio Santana e Silvino Ferreira ficam com a certeza que a PVDE, desta vez, está desorientada. Levou-nos a pensar de que ir de ação em ação para as quais não tínhamos recursos, o melhor seria atingir o regime no ponto vital e, portanto, seria a própria figura de Salazar que deveria ser atingida. António Granja, um dos participantes nos atentados das bombas, é taxista. Conhece os hábitos de Salazar e sabe que o ditador costuma ir à missa numa casa da Avenida Barbosa do Bocage, aos domingos de manhã. O carro faz sempre o mesmo percurso. Concebeu-se, portanto, a ideia do atentado executado diretamente na Avenida da República, atacando o carro de Salazar à metralhadora. Na madrugada de 28 de fevereiro de 1937, o atentado é posto em prática. Era preciso, portanto, 2 carros que tivessem uma reprise rápida em condições para recuperar a velocidade e executar-se o atentado e fugir-se. Não tínhamos nenhumas condições de adquirir carros nessas condições. E então fez-se o aluguer de 2 carros na praça, atraídos ao local próximo da Malveira, onde os choferes foram raptados, e aproveitar-se os 2 carros para executar o atentado, nessa manhã. Porém, quando o segundo carro chegou ao local de sequestro dos motoristas, um deles reagiu extraordinariamente e, para ser dominado, foi preciso um dos nossos camaradas atacá-lo e, com a metralhadora, disparou-se e alejou-se um tiro nos intestinos. Em presença disso, para salvarmos o nosso camarada, tivemos que abandonar o projeto, veio toda a gente para Lisboa e abandonou-se a ideia do atentado deste modo.
Aborta o plano gangster de matar Salazar num carro em andamento, mas Emílio Santana não desiste. António Granja verificara que à noite funcionários entram e saem dos esgotos. O taxista tem a ideia de usar os coletores para colocar uma bomba no subsolo do local onde para o carro de Salazar. Ora, no sítio onde está este edifício, havia um terreno, uma moradia que era do Dr. José Tocado. Do lado direito situava-se a capela. Portanto, o carro, quando vinha com o Salazar a ouvir missa ao domingo de manhã, parava mais ou menos onde está aquele carro. Portanto, surgiu a ideia do atentado com a colocação da bomba no coletor. Estudou-se o local, verificou-se que na Avenida 5 de Outubro havia um tampão de acesso ao coletor e numa madrugada parou-se ali os carros e fez-se uma inspeção ao coletor. O automóvel parava aqui. Aqui era a placa central. Aqui é a placa central da Avenida 5 de Outubro. Portanto, o coletor é por aqui fora e liga com este. Este segue para aqui e este liga aqui. Portanto, aqui ao esgoto da casa, a canalização que vinha aqui. Portanto, a bomba seria colocada aqui para dar a explosão. Ali na esquina, onde está mais ou menos adiante do semáforo, era onde um dos nossos camaradas se colocou para fazer o sinal no momento em que o carro ali estacionasse, para fazer sinal para o outro que estava na Avenida 5 de Outubro e puxava o cordel. Aqui colocou-se o Damião e aqui estaria o Pimenta que puxaria a corda. Portanto, quando este deu o sinal dali, este puxou a corda. Porquê que o atentado falhou? Falhou porque a bomba que havia de ser metida dentro do coletor da manilha, por erro de medida, empancou neste ponto e ela não pôde entrar para lá. E então teve que ficar aqui colocada nesta posição. Ora, como a explosão encontrou aqui esta parte resistente, a explosão deu-se neste sentido. E a cratera rebentou assim e não rebentou para aqui como seria desejável. Os jornais descrevem que Salazar sai ileso. Ainda vai assistir à missa. O atentado reforça e santifica-o definitivamente como um mito no país católico. O atentado põe mais uma vez em causa a PVDE. Agostinho Lourenço aparece pela primeira vez num local de investigação. Dá a cara, assume a responsabilidade, mas o atentado faz tremer a relação com Salazar. Lourenço tem uma única pista. Raul Pimenta, o homem que puxou o cordel, ficou ferido pela tampa do coletor que saltou com a explosão. Fugiu a cochear e deixou cair um boné. Na etiqueta do forro, a polícia descobre que o boné foi vendido numa loja em Alcântara e cerca todo o bairro com a ajuda da GNR. Revistam casa a casa em busca de um ferido, mas em vão. A PVDE, desorientada, começa então a prender às cegas todas as pessoas referenciadas como ligadas à oposição. É nesta vaga que é preso pela primeira vez Álvaro Cunhal. Um mês depois, em agosto, ainda não há culpados para apresentar. Salazar, descrente na PVDE, pede ajuda a Mussolini. Uma equipa de agentes secretos italianos é enviada para ajudar a desvendar o atentado e reestruturar as polícias em Portugal. A missão de 4 espiões, liderados por Leone Santoro, chega a Portugal no dia 19 de agosto. Desconsiderado, Agostinho Lourenço pede para sair. Salazar deixa a demissão em suspenso.
É uma história mal contada na pior das crises do regime, entre Salazar e Lourenço. Os jornais falam da interrupção das investigações para Lourenço ir dar um curso de recruta, mas a censura não deixa passar a informação. José Catela, o diretor adjunto, toma conta das investigações. Reage rápido à provocante chegada dos italianos e apresenta nos jornais os responsáveis pelo atentado. Para obter as confissões, a polícia torturou com extrema violência centenas de pessoas. 2 dos presos morreram na prisão. Almeida Martins morreu durante os interrogatórios. Este caso é um caso curioso porque este indivíduo estaria possivelmente a ser interrogado e terá morrido. E os médicos, sem grande discussão, também se ficam pela possível ação de instrumentos contundentes, sem se pronunciarem sobre a etiologia, portanto, sobre como é que elas aconteceram, como é que elas apareceram. O outro, José Lopes da Silva, caiu de uma janela na António Maria Cardoso. Diz aqui, acidentalmente era pintor, preso, portanto, na PVDE, diz que se atirou de uma janela para um saguão. À custa de torturas e mortes, a PVDE apresenta nos jornais os autores do atentado, para demonstrar a inutilidade da vinda dos espiões de Mussolini. Embaraçado, o ministro do Interior constrói à pressa um programa de intercâmbios entre a polícia portuguesa e de outros países. Em setembro, parte para a Itália uma delegação chefiada pelo tenente Silva Paes, futuro diretor da PIDE. 2 agentes são também enviados para a Alemanha para frequentarem a escola da Gestapo. Mas algo estava errado neste processo. Santana, o cérebro do atentado, fica espantado quando lê os jornais. Isso surpreendeu-nos porque de maneira nenhuma conhecíamos de onde derivavam aqueles homens, quem seriam, e calculávamos qual teria sido o tormento, as violências para obrigá-los a vir confessar o atentado. Os alegados autores são pedreiros do Alto do Pina e o principal responsável até era conhecido por ser monárquico e apoiante do regime. José Baleizão do Paço, comandante da PSP e ex-diretor da Polícia de Informações, também fica espantado com a notícia. José Horta, um dos acusados, farto de ser perseguido sem razão, tentou entregar-se 2 vezes na PSP.